Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas. Agora passo a narrar os boletins de ocorrência das últimas 24 horas em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios, que agora passa a ter o comando do Major Antônio André. Começo destacando o boletim de ocorrência 1353034. Morte a esclarecer. A guarnição de Ronda Patrulha 2 foi acionada via Copom para verificar um possível achado de cadáver na fazenda Pedra Branca. Ao chegar no local foi constatado o fato, porém cabe ressaltar que, segundo uma testemunha que estava no local, o corpo já teria sido transportado de outro lugar por uma equipe que estava de helicóptero, onde um dos ocupantes teria informado que a causa da morte seria um possível infarto. Diante disso, a guarnição aguardou a chegada do Instituto Médico Legal para que recolhesse o corpo e assim foi feito. O fato foi registrado às 10 horas e 32 minutos do dia 13 de agosto, nesta quarta-feira do ano em curso, 2025, após o sítio Ferreiros, zona rural de Mar Vermelho. Boletim de ocorrência 1353153, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição de RP7, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para verificar uma denúncia de perturbação do sossego alheio. Chegando ao local, a guarnição constatou o som oriundo do imóvel vizinho ao do solicitante. A moradora do referido imóvel afirmou que utiliza o aparelho de som enquanto realiza os afazeres domésticos, mas que ninguém nunca se queixou do barulho. Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar contra a autora, as partes foram conduzidas até o CISP da cidade de Igaci, onde foi lavrado um TCO com base no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, perturbação do sossego alheio, ficando a autora ciente da obrigação de comparecer em juízo quando for intimada. O aparelho de som foi recolhido e entregue na sede do 10º BPM. O fato foi registrado às 15 horas e 46 minutos do dia 13 de agosto, na zona rural de Igaci. Pormenoriza o BO 1353272, colisão. Fomos acionados por populares sobre um possível acidente de trânsito às margens da BR-316, próximo ao posto BR. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com dois veículos danificados, uma Hilux de cor branca e um Jeep Willys Overland de cor verde, Overland de cor verde. Segundo relatos de populares, haviam 3 vítimas também envolvidas no acidente. Havia 3 vítimas, envolvidas no acidente e já tinham sido socorridas por ambulâncias no município até o centro de saúde da cidade. Os motoristas envolvidos não estavam no local no momento da chegada. Acionaram a Polícia Rodoviária Federal e permaneceram no local aguardando a chegada deles. O fato foi registrado às 20 horas e 59 minutos do dia 13 de agosto, em frente ao posto BR, na zona rural do município de Maribondo. E finalizo com o BO 1353330, lesão corporal. A guarnição de RP6, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima, uma mulher de 28 anos, relatou que havia sido agredida por seu ex-marido de 32 anos, enquanto dormia. Segundo seu relato, o autor utilizou um aparelho celular para desferir golpes, além de aplicar diversos socos. A vítima também informou que no momento da chegada da guarnição, o autor estava trancado dentro da residência com a filha do casal de apenas 6 anos de idade. Diante da situação, a guarnição realizou verbalização com o autor, solicitando que ele saísse da residência, o que foi prontamente atendido. Foi então realizada a abordagem policial padrão, não sendo localizado nenhum objeto ilícito em sua posse. Contudo, diante do flagrante de lesão corporal cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, combinado com a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, foi dada voz de prisão ao autor, considerando que o indivíduo se encontrava visivelmente agitado e oferecia risco à integridade física da guarnição e de terceiros. Foi necessário o uso de algemas com base na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. A vítima foi então conduzida à UPA de Palmeira dos Índios, onde passou por atendimento médico. A ficha de anamnese emitida pelo profissional de plantão descreveu e constatou as lesões corporais sofridas. Com o atendimento médico concluído,
instruído. O autor e vítima foram conduzidos ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante, o APF. O autor permaneceu sob custódia da Polícia Civil à disposição da Justiça. O fato foi registrado às 1h01 do dia 14 de agosto, já nesta quinta-feira, aqui em Palmeira dos Índios, no município de Palmeira dos Índios, no bairro Palmeira de Fora, na Princesinha do Sertão. Essas foram as 4 ocorrências registradas em termos de 10º BPM nas últimas 24 horas. E agora passo a colocar em tela a área policial, tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade em todo o nosso estado de Alagoas. Começo mencionando que homem sofre traumatismo craniano após cair de telhado de academia lá em Arapiraca. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado na manhã de ontem, quarta-feira, dia 13 de agosto, para atender um homem que sofreu uma queda de altura em uma academia no bairro Eldorado, em Arapiraca. O acidente aconteceu por volta das 9h24 na rua Expedicionários Brasileiro, quando a vítima, ainda não identificada, estava realizando um serviço de manutenção no telhado da academia e uma das telhas cedeu, fazendo com que ele caísse de uma altura significativa. Com traumatismo crânioencefálico, TCE grave, a vítima foi atendida por uma equipe da USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, uma UTI móvel, que chegou rapidamente ao local. Ao encontrar o homem em estado crítico, os socorristas realizaram a intubação orotraqueal e estabilizaram sua condição para o transporte ao Hospital de Emergência do Agreste, onde recebeu cuidados médicos especializados. O coordenador do SAMU de Arapiraca, o Luiz Henrique de Castro Santos, destacou a agilidade no atendimento. Nossa equipe chegou rapidamente e garantindo que a vítima fosse atendida de forma segura e eficiente. O SAMU alerta para os riscos frequentes de quedas em altura, como em telhados e andaimes, e reforça as medidas preventivas essenciais para evitar esses acidentes. Entre as recomendações estão, claro, o uso de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, como capacetes, luvas e cintos de segurança, além da verificação da estrutura antes de qualquer trabalho em altura. Também é fundamental não trabalhar sozinho e evitar atividades sob condições climáticas adversas. Em casos de situações de emergência, o SAMU deve ser acionado através do número 192. Dou ênfase à colisão entre carro e moto que deixou 2 pessoas feridas em Olho d'Água do Casado. 2 homens ficaram gravemente feridos na manhã de ontem após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na rodovia L225 que liga os municípios de Olho d'Água do Casado e Piranhas, ambos no sertão alagoano. As vítimas, identificadas apenas como Cauã e Luan Victor, trafegavam em uma motocicleta no sentido Olho d'Água do Casado quando, ao passarem por uma ponte, foram atingidas na traseira por uma caminhonete modelo S10. Com o impacto, os 2 foram arremessados ao chão e sofreram ferimentos graves no pé e na perna. Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU, que encaminhou as vítimas para o Hospital Regional Dr. Petrúcio Bandeira de Medeiros, em Delmiro Gouveia. Segundo informações, o condutor da S10 fugiu do local sem prestar assistência. Sargento da PM de Alagoas é expulsa da corporação após condenação por associação ao tráfico. O comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas expulsou das fileiras da corporação a 3ª sargento Carla Poliana Crespo Santos, condenada no ano passado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção passiva. A decisão do comando-geral foi publicada desde a última segunda-feira, dia 11 de agosto. Na publicação foi determinado que o comandante da unidade da ex-servidora realizasse os atos necessários para o recolhimento dos materiais de interesse da administração, como uniforme, aprestos, armas, documentos de identificação policial militar e pasta de documentos funcionais, bem como devido ao afastamento das funções. Carla Poliana, conhecida como Poli, foi um dos alvos da Operação Rastro, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas em agosto de 2022, com o objetivo de prender integrantes de uma organização criminosa que atuava principalmente na região do bairro Canaã, em Maceió. Os acusados teriam envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Na mesma decisão, os juízes da 17ª Vara Criminal da capital absolveram o primeiro-tenente Wesley Canuto, que também era acusado pelo Ministério Público de Alagoas e chegou a ser preso durante a operação.
Nela foram apreendidos durante a ação foram apreendidos na casa da policial Carla Poliana 45 comprimidos de ecstasy, uma pistola Taurus calibre 9mm, uma pistola Taurus calibre 380, 2 carregadores de pistola calibre 9mm com 17 munições, um carregador de pistola calibre 380 com 19 munições, um carregador de pistola calibre 380 com 15 munições, um carregador de pistola calibre 9mm com 16 munições, 2 munições CBC calibre 12 intactas, 8 munições calibre 38 intactas, 3 munições calibre 380 intactas, uma munição calibre 40 intacta, uma munição calibre 22 intacta, 2 munições calibre 32 intactas, 165 munições calibre 9mm intactas, 10 munições calibre 9mm deflagradas e uma munição calibre 38 deflagrada. Um verdadeiro arsenal, estava na casa dessa ex-militar, agora sim já recebendo o posto de ex-servidora da Polícia Militar e ocupava o cargo de terceiro sargento, a Carla Poliana Crespo Santos. Misericórdia, Senhor, condenada pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção passiva. Por oportuno, já quero pedir, Jorge Eduardo, para os nossos ouvintes, espectadores e internautas, o vídeo do sargento PM Peixoto, que vai trazer maiores informações acerca de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no dia de ontem, 13 de agosto, tá certo? Que teve como vítima Jéssica. Ela teve a tentativa de feminicídio através de arma de fogo. E maiores informações acerca desse ato criminoso aqui no nosso estado de Alagoas, com o sargento PM Peixoto, na tela do nosso canal do YouTube, Jorge Eduardo. Oi, gente. Na noite de hoje, ocorreu uma tentativa de feminicídio no bairro do Vergel do Lago. A vítima em questão é essa moça aqui, identificada como Jéssica Salles, certo? Jéssica foi vítima de disparos de arma de fogo e ela foi socorrida por populares até o HGE, certo? Tem um detalhe que eu quero falar aqui, que horas antes desse ocorrido, Jéssica postou no Instagram, tá? Um history, e nesse history ela menciona o endereço que ela mora, certo? Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, beleza? O ruim é que eu não consigo, assim, eu consigo, sabe, fazer essa outra mão, só que eu demoro mais, entendeu? Eu fico sem paciência. Já essa daqui foi rápido demais, mas não tem som que eu fiz. E pra tirar a dúvida de vocês também, minha gente, quando eu não vou pra igreja, eu atendo até 10 horas, meia-noite, depende, entendeu? Só falar comigo. Tem gente que às vezes não tem tempo, que trabalha, né, e tal, só tem tempo à noite. E meu espaço é em casa. Então, se eu não estiver fazendo nada, eu posso dar uma salvadinha. E é isso, eu não tenho errado também ficar aqui próximo à Praça Palicícero, aqui perto do Colégio Kennedy. Entendeu? E é isso. Aquela coisa é só falar comigo aí pra tirar a dúvida. Como vocês puderam ver no final do vídeo dela, ela cita que mora na Praça Padre Cícero, próximo ao Colégio Kennedy. Então, gente, que sirva de exemplo, tá? Tomem muito cuidado com o que vocês postam na internet, beleza? E fica aqui a minha solidariedade a Jéssica e aos seus familiares e amigos. E eu espero do fundo do coração que ela saia dessa. E é isso. Capotamento de SUV após colisão em cruzamento chama a atenção na Ponta Verde. Um acidente envolvendo um SUV de cor prata e um veículo de passeio ocorreu na tarde desta quarta-feira, 13 de agosto, por volta das 15h30, em um cruzamento da Avenida Deputado José Lages,
com a rua Noel no Teus, lá na Ponta Verde, em Maceió. A colisão foi seguida pelo capotamento do SUV, o que atraiu a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros de Alagoas Militar enviou rapidamente 5 militares em uma viatura para atender a ocorrência. De acordo com as testemunhas, apesar da violência do impacto que fez o SUV virar, nenhum dos ocupantes dos 2 veículos parece ter se ferido. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pela corporação. Somente a realização da perícia poderá determinar as causas e a dinâmica do acidente. E a gente finaliza trazendo à tona que um grave acidente deixou uma pessoa morta e 2 feridas em trecho da rodovia BR-316. Um grave acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira, 13 de agosto, deixou uma pessoa morta e outras 2 feridas em um trecho da rodovia BR-316 entre os municípios de Atalaia e Cajueiro, ambos no interior de Alagoas. Não tínhamos informações a respeito da dinâmica desse sinistro, que envolveu um carro de passeio e outro veículo de grande porte. Inicialmente achou-se tratar de um ônibus, mas depois foi informado que teria sido um caminhão. A PRF tomou conhecimento do caso e enviou uma equipe ao local do sinistro, conhecido como Trevo da Campina, e acompanhou a situação. Tanto o CBM quanto o SAMU foram acionados para prestar socorro às vítimas. Pelo menos 19 militares em 5 viaturas foram destacados para o trabalho, deslocados, que ainda não foi concluído, né? Ainda resta, pelo menos até o fechamento desta edição. Mas com certeza hoje, como já são quinta-feira, 14 de agosto, já deva ter concluído. Uma das ocupantes dos carros feridos dizia chamar-se Fabiane e que era natural do município de Viçosa. Segundo a corporação, Corpo de Bombeiros Militar, uma das vítimas, uma mulher de 35 anos, ela foi conduzida pelo SAMU com queixas de dor abdominal e na coluna. E outra, um homem de 34 anos em estado grave, foi levada pelo Falcão 5 aéreo para o Hospital Geral do Estado, lá em Maceió. A terceira vítima, o condutor do carro de 34 anos, teve um óbito atestado pela equipe do SAMU ainda no local. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em todos os acontecidos na área policial do nosso estado de Alagoas, bem como a narrativa das 4 ocorrências em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui na Princesinha do Sertão. Falou para o programa Embalo Total a radialista e advogada Aline Canuto.